sobre essa onda de sequestro, tem um detalhe muito importante que eu quero comentar com vocês. Tem um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Aliás, eu tenho Orkut. Sério. Perito Arnaldo Ferreira. Lá você vai encontrar muitas entrevistas e vídeos. E tem um vídeo que esse abestado que vos fala gravou antes do Pix, antes do lançamento do Pix, dias antes do lançamento do Pix. A cronologia da publicação vai comprovar isso. Pela experiência na área, pelo tempo de serviço na área, era certo que iria acontecer o que aconteceu. Nós tivemos no passado, possivelmente ninguém de vocês que estão me vendo e ouvindo vai lembrar, porque presumo que seja uma galera de outra geração. Nós tivemos no passado uma modalidade de ilícito chamado sequestro relâmpago, que era muito intenso no Brasil. Sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago exigia uma logística diferente dos dias atuais. Cativeiro, pessoas para cuidar da vítima, levar a vítima até um ambiente bancário para efetuar o saque mediante uma arma na cabeça. E o Pix, sim, o Pix, veio a facilitar a vida da bandidagem. Logo, cantamos essa pedra. Anunciamos que isso iria acontecer antes do lançamento. Aconteceu, o Banco Central promoveu algumas alterações no Pix, que diria que melhoraram ou facilitaram em parte essa prática, mas hoje a gente convive com o golpe do Pix, ou sequestro. Aliás, essa logística do sequestro antigo que eu comentei agora, desnecessária hoje. Mediante uma arma na cabeça, eu tiro o teu dinheiro na rua, no carro, por telefone, num estabelecimento qualquer, dentro da tua casa, numa loja. Enfim, as abordagens são as mais diversas. Então, nesse sentido, apenas como um alerta, a modernidade, a tecnologia, ela pode trazer os confortos do nosso dia a dia, mas ela traz também o desconforto do convívio com esse tipo de fraude, golpe, extorsão, estelionato. Segue o baile. E o cheque? Ainda vive, ou sobrevive. Num tubinho de oxigênio? Sim, mas está na área. O que faz o cheque sobreviver aos dias atuais é exatamente o pré-datado. Alguns estabelecimentos dão preferência por cheque, porque ele faz o giro lá do seu negócio, do seu comércio, mas os bancos, FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, tem investido muito em tecnologia para inibir a clonagem do cheque. Nós tivemos um período no Brasil, e aliás, uma das razões de eu ter sido convidado para participar do nobre programa do jogo, como já falei, em 3 momentos, uma das razões foi ter trabalhado na tal fraude do micro-ondas. Fraude do micro-ondas. Nós tivemos no Brasil, em um determinado período, uma máquina de um fabricante que preenchia cheques. O preenchimento desse cheque era jato de tinta ou impacto. Logo, era toner. Se é toner, é um pó. Se é um pó, é uma partícula. Logo, claro que falando isso é fácil e simples, mas na época, o cheque no micro-ondas, a partir de uma determinada temperatura, desintegra o toner da personalização e lavagem eletrostática. E você que está me vendo e ouvindo e pensando, caracas, a que temperatura? Aí é módulo 2, está no módulo 1. O módulo 2 é o módulo avançado.
Aí você vai descobrir a que temperatura. Aí você vai ganhar um livro que não é Prevenção a Fraudes, é Manual do Falsário. Brincadeira, tá? Mas voltando para o cheque. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar isso para vocês no vídeo, eu preenchendo um cheque e de repente um aquecimento no preenchimento desse cheque, ele simplesmente desaparece, a escrita. É mágica? Não, não é mágica, é tecnologia. Ou sacanagem mesmo, tá? E nesse caso, eu preservo, se quiser, claro, eu preservo a assinatura, que é o que me interessa. E ainda no cheque, nós temos a linha louca, eu vou comentar isso nesse cheque, tenho autorização para usar isso. Vocês estão vendo um cheque e o número desse cheque, o de cima, 164. Quando você olha o CMC7, o que é o CMC7? É esse código de barra aqui no rodapé do cheque. Isso chama-se tecnicamente CMC7. A gente pode detalhar o que é o tal CMC7, mas não é o caso agora aqui. E uma coisa que talvez você não saiba, quem é mais de ambiente bancário está bem familiarizado com isso, é que todas as informações que estão na parte superior desse cheque, todas elas estão repetidas aqui nesse rodapé, no chamado CMC7. É isso que gera o débito na conta do cliente, ou do associado, ou do cooperado, em se tratando de cooperativas de crédito, que aliás eu atendo muito, Sicoob, Sicredi, Unicred no Brasil. E o que tem acontecido? Alguém clona esse cheque, ou seja, hoje nós temos a chamada comp por imagem. O sistema de compensação atual da comp por imagem, primeiro tem um aspecto falho desde que começou, que é a qualidade das imagens. São péssimas. Raramente você vê imagens de boa qualidade, de boa resolução. E sendo assim, de novo, facilitando a vida da bandidagem. E eles clonam esse cheque e normalmente o cheque clonado chega primeiro que o autêntico. E normalmente de valores elevados, claro. E também é comum fazerem cheques abaixo de R$5.000, porque dentro da rotina bancária, muitos bancos têm por hábito cheques acima de determinado valor, e nesse caso o determinado valor seria para muitos R$5.000, eles entram naquela de ligar para o cliente. E mesmo ligando para o cliente, para o cooperado, se o cara tem uma arma na cabeça também, lá no seu escritório, na sua empresa, dificilmente ele vai negar os dados ou não confirmar os dados deste cheque. Mas vamos voltar para a realidade, vamos voltar para a terra. Um cheque clonado não tem a microserrilha. Tá, mas Arnaldo, o que é a microserrilha? Deixa eu achar aqui que eu vou mostrar para vocês ao vivo e a cores. A microserrilha, vamos lá. É isso aqui, atenção. Eu tenho vários cheques de vários bancos, conhecidos, não tão conhecidos. Vamos pegar aqui 2 deles. Vamos aqui, ó. Microserrilha, eu vou tentar chegar próximo aqui para ver se eu consigo. A microserrilha, passando o dedo aqui, é o picotezinho de quando eu destaco o cheque do talão. É áspero isso aqui, ó. Chega a fazer um barulho, se estiver perto de um microfone. O cheque clonado, se bobear, corta o dedo aqui. Percebe? Tateou a margem esquerda do cheque. Ausência da microserrilha. Olhou para a linha louca. O que é a linha louca? Estão vendo essa linha que cruza o cheque em toda a sua extensão? A linha louca obrigatoriamente tem que contemplar o campo do numeral. Está aqui, ok? Se eu pegar a sequência desse talão, anterior ou posterior, esta linha louca nunca é igual em folha seguinte. É sempre uma diferente da outra no mesmo talão, em qualquer circunstância. Ok? Ok.
ausência da microserrilha. Linha louca desencontrada, que é o exemplo que a gente tem aí na tela. Observe. Até porque ela está desencontrada, porque quando você olha o número desse cheque e olha o CMC7, 164, 163. O número do cheque 163, olhando o CMC7 aqui embaixo, 164. Ou seja, o que aconteceu ali? São os cheques, ou o cheque no caso. Agora, eu chamo a atenção de vocês para uma situação que eu quero ilustrar aqui. Aqui, na minha mão. Nesse caso, eu tenho duas folhas de cheque. Originalmente, esse cheque foi cortado em diagonal, exatamente nessa linha central. Despreza a parte superior, ok? Joguei fora. O que tinha na parte superior? Valor por extenso e numeral. Normalmente, é claro que você vai fazer isso com cheque de pequenos valores, certo? Joguei fora a parte superior. Eu tenho em mãos o CMC7 desse cheque, a personalização e a assinatura. Isso me interessa, certo? Apanho uma folha de cheque do mesmo banco, porém de qualquer pessoa, e faço essa montagem. É uma espécie de solda que você vai pontilhando aqui, porque quando você corta, corta em diagonal, de tal forma que as fibras do papel fiquem sobrepondo. Feito isso, ok? E faz com que ele transite via compensação, sim. E de preferência na compra por imagem, porque não vem o cheque físico, só a imagem. E aí a imagem camufla essa prática da fraude. Agora, como detectar, que é o que importa. Então, primeiro ponto, tatear a margem esquerda, ausência da linha louca. Segundo ponto, a linha louca ou não existe, ou se existe, está desencontrada. Está louca. Daí a razão de linha louca. Tecnicamente chama-se aspiral. Linha aspiral. Tem mais. Alguns bancos já usam a tal linha louca, e aqui estou mostrando de uma cooperativa de crédito, já são usuários da linha louca, que é uma tecnologia nova, recente. Quando eu passo o dedo sobre a linha louca, ela desaparece. Eu vou mostrar isso num vídeo para vocês, tá? Vou encaixar isso num vídeo, eu passando o dedo sobre a linha louca, e ela vai sumir. Mágica? Não, tecnologia. Em seguida ela acende. Cara, que legal, meu! Sim, muito legal. Mas para que isso? Ou por que disso? Simples. Se eu apanho um cheque desse banco, dessa instituição, ou da instituição que é usuária dessa tecnologia, e vou clonar, quando eu boto o cheque numa fotocopiadora, normalmente gera um aquecimento. Ok? Então eu coloco esse cheque numa fotocopiadora, o aquecimento gerado pela máquina vai reproduzir cópias? Vai. Com qualidade? Depende da máquina, pode ser com qualidade. Porém, sem a linha louca, porque aqueceu, a linha louca sumiu. Então a cópia que eu vou reproduzir aqui não terá a linha louca. Então agora a terceira situação. Tateou a margem esquerda, ausência da microserrilha. Olhou para a linha louca, está desencontrada. E a ausência da linha louca, ou desencontrada, ou não tem a linha louca. 3 motivos mais que suficiente para você, acende a luz vermelha. Eu prefiro que você devolva um cheque autêntico a acatar um falso. Então, com relação a cheque, hoje você tem que ter esse tipo de cuidado e informação. Você está lembrado que nós falamos ainda há pouco? Qual é a melhor e principal arma no combate à fraude? A informação. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Bem, nosso padrão monetário. Essa célula que vocês estão vendo, ela é o retrato da ganância.
No Brasil, em muitas regiões do Brasil, tem um dito popular que chama de olho gordo, zoiudo, né? Só queria mostrar para vocês o zoiudo, né? Por que que muita gente é vítima de fraude, golpes, extorsões, estelionato, cai em golpes de bilhete premiado, mano, ainda, pelo amor de Deus. Se eu estou numa delegacia e chega uma vítima desses vários golpes, eu mando prender a vítima. Brincadeira. Bem, o nosso padrão monetário, essa já é uma cédula que não está mais ela está em circulação, mas ela não é produzida mais. Ela tem validade, mas eu quero mostrar, estou passando rápido, tem uma garupa na contramão aí. Se observar essa cédula, isso é um tipo de falsificação. Você vê que a numeração é o mesmo, né? É a mesma cédula, porém uma garupa ficou na contramão. Aí você diz, mas nem sabia que era garupa. Então isso também não faz a menor diferença quando você não tem a informação. Uma curiosidade, aqui vocês vão assistir um vídeo. Esse vídeo é sensacional. Ele, inclusive, no início estava lá no site do Banco Central, da Casa da Moeda, e um grupo de peritos até recomendou que fosse tirado do ar, porque ele é muito didático, dá muita informação sobre a segurança do nosso padrão monetário. De qualquer forma, para você, a gente está disponibilizando esse vídeo para você assistir quantas vezes você julgar necessário e conveniente, porque ele é altamente didático, tá? Então, você vai assistir teu vídeo no momento que você julgar mais importante, repassar, reprisar, da maneira que for mais conveniente para você. Agora, uma curiosidade, é mais dentro daquilo que eu chamo de cultura inútil, né? Nós tivemos uma fase, só para você ter noção de como é que é esse mercado, que quadrilhas usavam esse padrão monetário que não está mais em circulação, que é do cruzados novos, lavavam quimicamente esta cédula e reimprimiam numa de maior valor, normalmente de 50, porque a de 100 sempre desperta mais curiosidade. E se você tem por hábito usar a caneta para identificar a cédula falsa, deixa eu mostrar uma coisa bem legal aqui para você. Deixa eu achar aqui uma cédula de $100. $100, ok. E as pessoas que têm o hábito de usar caneta para identificar a cédula falsa, ouça, tome muito cuidado, porque nesse caso que eu estou falando ali do nosso padrão monetário, feito isso, ou seja, descolorindo uma cédula de cruzados novos e reimprimindo do padrão atual, do real, eu vou estar utilizando um papel moeda, um papel segurança, e o papel moeda, papel segurança é magnetizado. E a caneta, aquelas canetas que supermercado, açougue, padaria usaram durante muito tempo, usam ainda, ela trabalha em cima da magnetização do papel. E aí pode te induzir a um erro. Então, eu tenho uma caneta, vou mostrar para vocês como é que você pode identificar uma cédula falsa. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Feito isso, se for papel moeda, tranquilo. Você vai fazer esse movimento e não vai rasgar. Ou vai? Não rasga porque é papel moeda. Ok? De novo. Brincadeira. Não faça isso em casa, você vai danificar o nosso padrão monetário. Segue o baile. Na mesma informação, o Brasil parou de fabricar cédula de R$1 justamente por essa razão que eu falei ainda há pouco. Aliás, até moeda de R$1, quando nós tínhamos um único metal, até isso eles cunhavam, chegavam a cunhar R$10.000 por dia. E vendiam R$10.000 em moeda por R$5.000. Aonde? Empresas de transporte coletivo. Não desestabilizava a economia, não alterava na economia,
facilitava o troco e tinha quem as receptassem, aliás. Então aí é aquela velha história, receptação. Se tem alguém fazendo roubo de carga, porque tem alguém receptando. Se tem alguém roubando cobre, tem alguém comprando. Se tem alguém vendendo carro roubado, tem alguém comprando abaixo da tabela. É vítima? Não. É receptador. Segue o baile. Aí um efeito de foto, de luz, só para ilustrar, uma cédula de 50 cruzados, reimpressa aí uma montagem numa cédula de R$50. Não vamos falar do dólar, que não é a nossa moeda de circulação. Só uma curiosidade dentro, para encerrarmos esse bloco. Encerrarmos o bloco legal essa. Dentro desse padrão que vocês estão vendo, que ainda está em circulação, porém não se fabrica mais, você tem esse espaço em branco, aqui, ó, certo? Eu vou ampliar esta área, não tem nenhuma impressão, e essa é a cor natural do papel. E ampliando esta área, olha o que acontece. Ah, o que acontece? Não estou vendo nada? Calma. Eu tenho duas fibras coloridas, uma verde, uma vermelha, só como referência. Eu vou voltar, ali estão as duas fibras coloridas, aqui elas ampliadas. Mas tem mais coisas aí que você não viu, ou já viu, ou também viu e não entendeu. O que você está vendo? O que você percebeu? O que você deve ter percebido ali é que tem 3 letras. Ah, mas eu não estou vendo. Procure um oftalmo. Brincadeira. Eu vou ajudar. L, S, A. Está um pouco maior do que eu estou ilustrando ali. Vou apagar. Ah, vi. 3 letrinhas. L, S, A. Sim, e daí? E daí, que 3 letrinhas. L, S, A. Preste atenção no cantinho esquerdo aqui, ó, que você vê um pedacinho são no cruzamento das fibras do papel. E quando você olha de novo aqui, ó, seria uma outra letra A. Se eu tirar todo esse escuro aqui, que é a impressão do seu valor monetário neste pedaço de papel, volta aqui, ó. Aqui, a partir da esquerda aqui, eu tenho a impressão do valor monetário, que no caso é R$50. Ou seja, voltando, eu olho na parte de cima, eu tenho indício dessas impressões e embaixo também. Sabe o que tem aí, na verdade? A palavra falsa. Vou repetir. A palavra falsa. Por toda a extensão deste pequeno pedaço de papel, isso é uma coisa que vem do ambiente gráfico para o offset, ou seja, para o ambiente de impressão. Vem da produção do papel para o ambiente de impressão, que são endereços diferentes. Então ela já traz inúmeras tecnologias de segurança, e agora, como é uma moeda que já não está mais em produção, embora em circulação ainda, só como falei ainda há pouco, cultura inútil, como curiosidade. Como a nova família real, que não é tão nova mais, né? Também tem informações de segurança que são segurança nacional e, por essa razão, nem pensar em te falar, tá bom? Então, para encerrarmos esse bloco e o próximo passo, eu os convido para falarmos de grafoscopia. Nada a ver com endoscopia. Vamos lá? Até daqui a pouco.